O tema da minha pregação no dia de hoje é a depressão de Elias. Tem gente que pensa que depressão é obra do diabo, sim ou não? Depressão é o diabo que está dominando a vida da pessoa. Sabemos que há uma ação no mundo espiritual, mas nem toda depressão ela tem a sua causa no mundo espiritual. Vamos à leitura da palavra? Você que tem a Bíblia, primeiro livro dos reis, os reis de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 19 e versículo de número 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 19 e versículo de número 4. Diga glória a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e pediu para si a morte. Então orou: já basta, ó Senhor Deus, retira de mim a minha vida, pois sou um fracasso, assim como foram os meus antepassados. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Queridos, o tema da minha pregação no dia de hoje é a depressão de Elias. Elias era homem. Elias, irmão Gilmar, era de carne e osso. Elias era um homem semelhante a mim e a você. A história do profeta Elias, o grande profeta Elias, ela começa no capítulo 17 do primeiro livro dos reis. A Bíblia diz que Elias, ele aparece em Israel. Está escrito desta forma, capítulo 17: e Elias, da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade. Elias aparece já profetizando. Israel estava mergulhado no pecado, Israel estava mergulhado na idolatria. O povo já tinha abandonado a Deus, o povo tinha trocado Deus por Baal. O rei daquela época é o famoso rei Acabe, esposo da sua mulher idólatra, a Jezabel. Jezabel trouxe a idolatria para Israel. Chegou um momento em que esse homem, ele se apresenta em Israel para combater a idolatria, para combater o pecado, para combater a iniquidade. Eu imagino o profeta Eli, até então ele era um desconhecido. Ninguém sabia quem era Elias. Ninguém nunca tinha, irmão Gilmar, um dia ouvido falar de Elias. Ninguém sabia ao menos aonde era esta cidade. Inclusive até os dias de hoje ainda não encontraram a localização de Tisbe, a cidade do profeta Elias. Imagina só, do nada aparece um homem, e esse homem está cheio de autoridade. Esse homem, ele olha para o céu e ele profetiza dizendo: a partir de hoje, segundo a minha palavra, olha a comunhão deste homem, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre Israel, e nem o orvalho descerá. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus cumpriu exatamente como este profeta tinha falado. Elias até então era um desconhecido, só que a partir deste momento ele se torna o maior profeta depois de Moisés em Israel. E o que me chama a atenção, e eu queria chamar a sua atenção no dia de hoje, é que quando Deus vai usar alguém, primeiro Deus esconde este alguém. Quando Deus, ele vai levantar alguém, Josué, quando Deus, ele vai capacitar alguém, a primeira obra de Deus na vida deste alguém é escondê-lo. Deus esconde os seus profetas, Deus esconde os seus escolhidos. Deus pega Elias e Deus diz assim: ó, nenhum sacerdote vai te conhecer,
nenhum falso profeta em Israel vai se relacionar com você. Primeiro eu vou te preparar, primeiro eu vou te capacitar, primeiro eu vou te revestir da minha autoridade, porque a obra que Deus tinha para fazer através da vida de Elias demandava coragem. A obra que Deus iria fazer através da vida deste profeta demandava ousadia. Não era uma obra para qualquer pessoa. Deus não manda qualquer pessoa para as suas obras. Deus primeiro prepara esta pessoa. Elias enfrentaria muitos desafios na sua caminhada. É por isso que até então ele estava no anonimato, sendo preparado por Deus. Se nós olharmos para a história, todo homem de Deus primeiro viveu no anonimato, foi preparado no anonimato, foi capacitado no anonimato, foi revestido no anonimato, e quando o coração estava preparado, Deus o levantou e o manifestou para realizar a sua obra. É por isso que o homem de Deus, ele não pode estar em busca de fama. O homem de Deus ou a mulher de Deus, ele não pode estar em busca de reconhecimento. Tudo isso é Deus quem faz. A nossa primeira missão é nos prepararmos para realizarmos as obras que Deus nos deu para fazer. Elias estava preparado, Elias estava cheio do Espírito Santo, porque quando ele disse: a partir de hoje não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, não houve chuva e não houve orvalho sobre a terra. Só que a Bíblia diz, queridos irmãos, que agora, após Elias ter profetizado, Deus aparece para ele e diz assim: Elias, agora levanta-te e vai até as margens do rio Jordão, até o ribeiro de Querite. Fica lá, você vai beber da água da fonte, e fica tranquilo, que todas as manhãs e todas as tardes eu já dei ordem para que os corvos te alimentem. Um dia uma pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não tem medo de passar necessidade? Eu olhei para essa pessoa e falei assim: enquanto houver corvos no céu, o meu coração não tem medo de passar por necessidade, porque Deus, ele usa corvos. Deus, ele usa quem quer. Deus, ele faz como quer, Gilmar. Ele faz a obra dele. A Bíblia diz que Deus falou: ô Elias, tu vai beber da fonte do ribeiro, e eu já dei ordem para que os corvos te alimentem. Vai ir carne e pão de manhã, e vai ir carne e pão de noite, eu enviarei. E a Bíblia diz que Elias, ele segue a recomendação de Deus. Ele vai até o ribeiro de Querite, e quando ele chega no ribeiro de Querite, ele é alimentado pelos corvos. Ele é alimentado e ele também toma da água da fonte daquela nascente. Só que chegou um momento que a Bíblia diz que a fonte secou. A fonte já não ia mais jorrar água, porque a fonte, queridos irmãos, do ribeiro, ela vai jorrar até um momento. As bênçãos, às vezes, que vêm de um lado, elas vêm daquele lado por um tempo apenas por um momento. A fonte, imagina, até então estava fácil para Elias. A fonte dava água, de manhã e de tarde os corvos traziam pão e carne. Agora a fonte, ela secou. Só que a fonte secou para um amadurecimento do profeta Elias, porque na nossa caminhada as dificuldades vão nos amadurecendo. Na nossa caminhada, Carol, as adversidades vão nos deixando também mais fortes. Por que Deus, ele não nos livra de dificuldades? Porque já dissera C.S. Lewis: as dificuldades preparam homens comuns para futuros extraordinários. Deus pega um homem e Deus permite esse homem ser forjado nas dificuldades, nas lágrimas. Todo homem de Deus é um homem que passou por dificuldade. Moisés enfrentou um deserto. Abraão esperou o tempo da espera, foi paciente enquanto esperava. Jesus sacrificou-se na cruz do Calvário. Os apóstolos se entregaram, e assim por diante. Noé acreditou naquilo que Deus lhe havia falado. Então cada homem de Deus,
ele é forjado por Deus ou no anonimato ou na dificuldade, e às vezes os dois. Deus nos forja no anonimato e Deus também nos forja através das dificuldades. Então, se hoje você está passando por dificuldade, você está passando por provação, se hoje ninguém vê o seu trabalho, ou aparentemente o seu trabalho não dá frutos e não dá resultados, a palavra de Deus que eu tenho para você é: permaneça firme, porque Deus está te preparando. A Bíblia diz que quando a fonte ela seca, Deus aparece para o profeta Elias e Deus diz novamente: Elias, agora levanta-te e vai até Sarepta de Sidom, porque eu já dei ordem. Veja que Deus ele não trabalha com o preparo apenas. Deus ele já deixa preparado. Deus não é pego de surpresa. Quando Deus falou para Elias: Elias, vai até o ribeiro, Deus também disse: porque eu já dei ordem para que os corvos te alimentem. Quando Deus manda Elias sair do ribeiro, novamente ele diz: eu já dei ordem para que uma viúva te alimente. Então, o que eu entendo com isso é que quando Deus nos manda, Deus garante. É que quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele também nos dá os meios necessários para cumprirmos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Eu não tenho dúvida de que essa igreja, ela não é minha, ela é de Jesus. Eu não tenho dúvida que a porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. Eu não tenho dúvida que essa obra Ele colocou nas minhas mãos. E o que eu vejo nesses 2 anos em que estamos nessa igreja? Eu vejo Deus movendo as pessoas para cumprir aquilo que Ele me deu para que eu pudesse cuidar. Eu vejo Deus movendo o coração de pessoas. Eu vejo Deus inclinando o coração de... Eu vejo Deus trabalhando. Porque quando Deus, Gilmar, Ele manda, Ele dá condições. Quando Ele manda, Ele garante. Então, se Deus, querido irmão, colocou alguma coisa nas tuas mãos, pode ficar tranquilo, porque Ele vai te dar condições e o nome dele será glorificado. Elias, ele ouviu da boca de Deus: eu já dei ordem. Eu já dei ordem. Irmão, essa palavra é para Elias, mas também é para você. Eu já dei ordem, ou seja, eu já cuidei do teu futuro, eu já preparei todas as coisas. Deus, Ele não é como nós. Deus, Ele é onipotente e onipresente. Deus tem o controle do passado, o controle do presente e o controle do futuro. Elias se levantou, só que a fé de Elias, ela foi provada. Porque a nossa fé, ela é provada por Deus. Por quê? Porque quando somos provados, revelamos aonde está o nosso coração. O que Jesus falou: aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Hoje eu atendi ali no escritório um homem, eu já o conheço há mais de 10 anos, e esse homem ele é cristão, e o filho dele estudou comigo, um rapaz muito querido. Jogávamos futebol junto, a gente viajou para São Paulo para jogar. Ele morava aqui nos prédios, inclusive, a senhora há de conhecê-lo. E ele veio aqui no escritório. O filho dele faleceu no ano de 2020. E ele falou: pastor, o que me mantém firme é o fato do meu coração estar firme em Deus, porque é Deus que me sustenta. Na dificuldade somos provados. Aonde está o nosso coração? Quando falta dinheiro, qual é a tua reação? Quando uma porta se fecha, qual é a tua reação? Quando alguma coisa dá errado, ou errado segundo o que você acha que é errado, às vezes para você é errado, mas no olhar de Deus é um livramento que Ele está te dando. Mas vamos lá, para você algo deu errado, qual é a tua reação? Como você reage? Faltou dinheiro, a porta está fechada. A sua reação é a mesma de quando a porta está aberta, a conta está cheia e as coisas estão dando certo? Veja que Deus, em algum desses momentos, Ele está provando o teu coração. Porque se o teu coração for provado e aprovado, o Senhor te abençoará.
Elias ouviu de Deus: eu já dei ordem. Quando ele chega em Sarepta, o que ele vê? Uma mulher. E a Bíblia registra que essa mulher estava catando alguns gravetos. Para quê? Para fazer a sua última refeição. Elias olha para ela e diz assim: dai-me um pouco de água para que eu beba. A Bíblia diz que quando a mulher ouve isso, ela vai até o local para pegar água. E no caminho, Elias olha para ela e diz assim: não apenas água, mas me dê também alguma coisa para que eu possa comer. Nesse momento já não era mais Elias sendo provado, era aquela mulher tendo o primeiro contato talvez com o Deus Todo-Poderoso. Porque Elias sabia da condição dela, mas Elias olha para ela e diz assim: além de água, que era um objeto raríssimo na época, porque não chovia, Elias pede para ela alguma coisa para comer. Aquela mulher olha para Elias e diz assim: a tua serva está agora preparando a última refeição. Eu estou ajuntando alguns gravetos, eu farei um pão ou um bolo, e eu e o meu filho comeremos e juntos morreremos. O profeta Elias olha para ela e diz assim: então faz o seguinte, faz o bolo primeiramente para mim, e depois você fará para o seu filho. O primeiro pensamento que temos é que Elias era um explorador de viúvas. Olhou para uma mulher que não tinha nem o que comer e pediu a ela a primeira parte da sua alimentação. Queridos irmãos, é porque quem está lá fora não entende as coisas do Espírito. Às vezes nós falamos na igreja: você vai dar o seu dízimo, você vai pagar uma conta da igreja, e quem é carnal e olha pelos olhos naturais, ele pensa: o pastor está explorando fulano, o pastor está explorando Beltrano, Ciclano. Mas não, na verdade nós estamos induzindo você a agir pela fé. Aquela mulher não tinha nada, mas quando ela ouve a palavra do profeta Elias, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ela vai e ela obedece. Ela faz exatamente o que o profeta havia ordenado, o que o homem de Deus havia ordenado. Querido, quando Deus ele tocar o seu coração, não lute contra. Quando Deus te der uma direção, faça isso, não lute contra. É Deus querendo usar aquela situação para te abençoar. A Bíblia diz que Deus não deve nada a ninguém. Deus não vai ficar te devendo algum favor. Se você está fazendo algo pela obra dele, pela casa dele, seja o que for, Deus não vai ficar te devendo. Deus não se deixa a ponto de alguém olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu dei o meu dízimo e agora eu estou perecendo. Eu limpei a tua igreja, mas eu não fui recompensado. Eu fiz tal coisa pela tua obra, mas o que eu pedi Deus não se deixa. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você está fazendo, irmão, continua fazendo com amor, continua dando o seu melhor, continua fazendo com alegria. É Deus quem te recompensará, é Deus. A mulher foi, e o que ela fez? Ela pegou a última farinha que tinha e ela fez ali o bolo. Só que lendo a passagem está escrito assim, ó: e comeu ela e ele por muitos dias. Elias pediu para que o primeiro pedaço fosse feito para quem? Só que quem comeu o primeiro pedaço ou a primeira parte não foi Elias, foi a mulher. Elias só estava induzindo aquela mulher a agir pela fé. Elias não queria explorar ela, mas Elias sabia que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não fizer algo pela fé, eu não posso ver os frutos de algo que eu não fiz. Elias estava dizendo: se você agir pela fé, você verá com os teus olhos o fruto desta fé. Diz que ela foi alimentada, e diz a Bíblia que enquanto não choveu sobre a terra, não faltou farinha e não faltou
o azeite na sua botija, porque o homem de Deus havia falado. Só que tem um detalhe: essa mulher acabou de ver o milagre da multiplicação, o pouco virou muito. Só que agora diz a Bíblia que o filho dela adoece e morre. Quando o filho dela morre, ela olha para Elias e diz assim: tu veio até mim para trazer à tona os meus pecados? A primeira observação que o Espírito de Deus falou ao meu coração na tarde de hoje é que Elias não estava lá somente para cuidar das coisas desta terra. Elias estava lá para cuidar das coisas que dizem respeito à eternidade. Um homem de Deus não pode se preocupar somente com a multiplicação da farinha e a multiplicação do azeite. Ele tem que se preocupar com o estado da alma daqueles que o ouvem. Elias profetizou, a farinha multiplicou, o azeite multiplicou, mas Elias tratou do pecado dela. O pecado dela veio à tona. Ela confessou o seu pecado, e diante da dor, ao ver o seu filho morto, ela pôde mais uma vez ver o agir de Deus, porque a Bíblia diz que o profeta Elias, ele deita sobre a criança e ele ora, e quando ele ora, a criança ela ressuscita. Queridos irmãos, quando o profeta Elias já tinha vivido o milagre do ribeiro, quando o profeta Elias já tinha vivido o milagre da viúva, esteve com a viúva, viu a farinha multiplicar, viu o azeite multiplicar. Agora Elias, depois de 3 anos, a Bíblia diz que ele volta para a capital, e agora ele vai resolver um assunto que ficou para trás. Queridos irmãos, se tem algo que ficou para trás, resolva. Elias tinha orado, e qual foi a oração de Elias? Sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. Então Elias se escondeu no ribeiro, se escondeu na casa da viúva, mas a água não tinha descido. Agora Elias faz o quê? Ele vai para resolver aquilo que ficou para trás. O Senhor aparece a Elias e diz assim: Elias, agora vai até Acabe e diga para ele que haverá chuva sobre a terra. Veja só como Deus, ele é tremendo e maravilhoso. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo de número ainda no capítulo 17 e versículo de número, capítulo de número 18, versículo 1 diz assim, algum tempo depois, no 3º ano da seca. Quantos anos? 3 anos de seca. 3 anos que não chovia sobre a terra. Veja só, o Senhor Deus disse a Elias: vá, apresenta-te ao rei Acabe. Apresenta-te a quem? Ao rei Acabe. Queridos irmãos, Acabe queria matar ele. Agora Deus olha para ele e diz assim: vai até Acabe. Quando Deus nos manda fazer algumas coisas, Deus não nos pergunta se somos capazes. Deus não nos pergunta se somos valentes. A única pergunta de Deus é: você tem capacidade para confiar que sou eu quem estou te mandando? É só isso que Deus quer. Deus tocou meu coração para fazer algo grandioso, mas eu sou pequeno, eu não tenho condições. Mas você confia que foi Deus quem colocou nas tuas mãos, ou que foi Deus que colocou em seu coração? Deus acaba de mandar o profeta Elias até o seu maior inimigo, o rei Acabe. E o que acontece? Veja só. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. Só que no caminho, Elias, ele tem um encontro com um irmão da fé, Obadias. Obadias foi para um lado e Acabe foi para outro. Não tinha chuva. Se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem comida. Se não tem comida, não tem animais. Se não tem animais, não tem pessoas fartas. E é uma série de coisas que acontecem em cadeias. Acabe ficou desesperado,
Acabe olhou para o seu servo Obadias, que era um homem de Deus, e disse assim: você vai para um lado e eu vou para o outro. Talvez a gente encontre alguma fonte de água, a gente encontre algum mato para que os nossos cavalos possam se alimentar. Só que no caminho que Obadias estava, quem estava caminhando também era Elias. Quando Obadias, o servo de Acabe, que era um homem de Deus, ele olha Elias, ele fica assustado. Elias olha para ele e fala assim: vai até o rei Acabe e diga que eu quero falar com ele. Obadias olhou para Elias e falou assim: meu senhor, tenha piedade da minha alma. O rei Acabe está te procurando de país em país, cidade por cidade. Acabe está atrás de você. O rei Acabe quer te matar. Aí Elias falou assim: ó, fica em paz, porque eu estou perante a face do Senhor. Queridos irmãos, quando nós estamos perante a face do Senhor, nós não precisamos ter medo das adversidades. Quando nós estamos diante da face do Senhor, Jean, não precisamos ter medo do dia de amanhã. Jesus falou assim, ó: já basta a cada dia o seu mal. Se amanhã tem algo que saiu do seu controle, deixe o amanhã na mão de Deus. Se depois de amanhã tem uma conta para pagar e você não tem condições, peça para Deus enviar a sua providência. Não se preocupe com o dia de amanhã. Elias falou: eu vejo a face do Senhor. Diga que eu vou até Acabe. E a Bíblia diz que Acabe e Elias se encontraram. Quando Acabe olhou para Elias, Acabe falou assim: eis aí, maravilha, olha o perturbador de Israel aí, ó. Só incomoda, porque um homem de Deus, irmão, ou ele é amado ou ele é odiado. Amém? O homem de Deus, ele não é aquele cara que não, ou ele é amado ou ele é odiado. Tem gente que me ama, as ovelhas de Jesus, mas tem gente que me odeia. Tem gente que gosta de mim, mas tem gente que não gosta. Por quê? Porque eu falo a verdade. Minha pregação, ela é simples, mas é o que a Bíblia manda eu pregar. E tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Acabe olhou para o profeta Elias e falou assim: eis aí o homem que perturba Israel. Aí o profeta, veja só, para você ver, veja só, versículo de número 10, diz assim, ó, veja só, diz assim, ó, versículo 10: juro pelo seu Deus vivo, Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Obadias diz: ó, Acabe está te procurando. Agora, veja só, lê comigo o versículo de número 18. Aliás, versículo de número 17 diz assim, ó: quando viu o profeta, Acabe disse: eis aí o perturbador de Israel. Aí olha a resposta do profeta Elias: eu não sou o perturbador de Israel, eu estou falando a verdade. Quem é os verdadeiros perturbadores de Israel é você e o seu pai. Vocês são os que perturbam Israel. Sabe por quê? Porque vocês quebraram os mandamentos do Senhor. Então, se tem algum perturbador de Israel, não sou eu, é vocês. Mas quer saber de uma coisa? Reúna o povo de Israel agora. Pode reunir. Reúne o povo de Israel no Monte Carmelo. Pode reunir. E detalhe, pode chamar também os profetas de Baal. Elias falou, é 450, né? Pode chamar. Chama também os profetas de Azerá. É 400, né? Pode chamar também. Chama eles e diz que eu estou esperando eles lá no Monte Carmelo. O profeta Elias, irmão, era um homem cheio de ousadia, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Elias mandou: pode chamar, diz para eles que eu estou lá no Monte Carmelo. Seja bem-vinda, tá, querida? Eu estou lá no Monte Carmelo e eu estou esperando eles. Quando os profetas, eles chegaram no Monte Carmelo, a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz que o profeta Elias,
ele olha e diz assim: ó, peguem 2 bezerros, pode pegar 2 bezerros, um para mim e o outro para vocês. Pode reunir todo o povo aqui. Agora eu vou falar. Nós faremos um desafio e saberemos quem é de fato Deus verdadeiro. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. E a Bíblia diz que Elias falou assim: ó, façam um altar, peguem um bezerro, cortem ele em pedaços, e aquele que for respondido com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz, Jean, que os profetas de Baal, pode trazer aqui, querido, os profetas de Baal, junto aos profetas de Azerá, eles ficaram em cima, e a Bíblia diz que da manhã ao meio-dia, eles ficaram clamando: Baal, Baal, escuta-nos, Baal. A Bíblia diz que o profeta Elias zombava deles. De repente Elias olha para eles e fala assim: ó, falem mais alto, pode ser que o Deus de vocês está dormindo. Grita mais alto. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram facas e começaram a se cortar, derramar sangue, invocando a Baal e a Azerá. E sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que o profeta Elias ele fez, Jean? A Bíblia diz que o profeta Elias, ele agora, sabe o que ele faz? Ele diz assim: ó, agora é a minha vez, agora é comigo. O que ele faz? Ele reúne o povo, e a primeira coisa, a primeira atitude do profeta Elias é que ele primeira coisa que ele, depois você corta, Gê. A primeira coisa que ele faz é restaurar o altar que estava quebrado. Veja que a maior preocupação de Elias era consertar o altar do Senhor. Nós somos um altar e precisamos, queridos irmãos, consertar esse altar todos os dias. Elias consertou. Elias, diz a Bíblia, coloca o sacrifício sobre o altar e ele derrama o que? Água 3 vezes até ficar ensopado. O que Elias faz? Elias dobra o joelho e ele diz: ah, Senhor, responda-me, Senhor, para que este povo saiba que não há um Deus além de ti, que não há outro Deus além do Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando Elias ele termina a sua oração, Deus manda fogo do céu, e esse fogo do céu, ele consome o sacrifício, ele seca a água. E quando esse grande milagre aconteceu, a Bíblia diz que todo o povo de Israel caiu de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O profeta Elias agora, ele pega os 850 profetas, ele desce até o vale e ele mata a todos os falsos profetas. O que acontece? Acontece que a rainha Jezabel, e eu encerro aqui, agora ela fica tão indignada que ela faz uma promessa: avisem para Elias que se em 24 horas ele não estiver morto, eu não sou quem eu digo ser. Veja só, Jezabel deu quantas horas de vida para o profeta Elias? Quantas? Já faz 3.000 anos.
E o que ela falou não aconteceu, porque Elias não viu a morte. Elias está com o Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não dê ouvidos para a voz do inimigo. O diabo falou, ele vai morrer em 24 horas. Faz 3.000 anos, ele foi arrebatado. Ele está com Deus na eternidade. Porque a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem do Senhor. Elias temeu, Elias se escondeu, Elias pediu para si a morte, mas Deus se compadeceu de Elias. Deus animou Elias, Deus fortaleceu Elias, Deus renovou as forças de Elias. E um dia Deus tomou Elias para si. Querido irmão, a nossa vida, ela não é feita por ciclos, mas por estações. Vai ter, como foi no caso de Elias, a estação do anonimato. Ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber quem você é. Vai ter a estação da seca, da escassez, mas Deus vai estar cuidando de você. Enquanto tiver corvos no céu, vai ter pão na sua mesa, vai ter carne na sua mesa. Vai ter, Jean, a estação da fartura. A nossa vida é feita não por ciclos viciosos, mas por estações. Viveremos as estações, mas em todos os momentos e em todo o tempo teremos o Senhor ao nosso lado.